Bem-vindos, senhoras e senhores. God of War Ragnarok. Talvez seja meio do nada eu trazer esse vídeo, já que eu falo mais de criaturas e coisas assim. Mas aí deu vontade de fazer esse vídeo e como não tinha outra coisa para falar, então aqui está. Por que God of War Ragnarok decepcionou tanto? Na minha opinião, para começar vou falar de um dos problemas que mais me incomoda. Isso é uma das coisas que mais me incomoda nesse jogo. Ele não tem tantos momentos épicos. Era para esse jogo ter tido as melhores batalhas da saga nórdica. Porque no God de 2018, o vilão do jogo, Baldur, toda vez que ele e o Kratos se enfrentavam, era um quebra-pau foda. Os caras saíam voando, os caras quebravam tudo pelo caminho. O cenário era alterado por causa da briga. Era foda. Você via que não eram meros guerreiros lutando. Eram deuses. Aí você vai pro Ragnarok e poucas lutas são desse nível. Por exemplo, a do Thor. A primeira do Thor. Sim, só a primeira. E a do Garm, que passa essa sensação de seres poderosos se enfrentando. Mas aí você vai para as outras lutas, por exemplo a do Odin, não tem nada demais da do Odin, no máximo ele quebra o chão. Aí você volta lá pro 2018 novamente, na luta contra o Baldur, que era para ser um deus mais fraco que o Odin, e vê que a batalha contra ele é bem mais destrutiva e épica. Mas vou deixar para falar mais do Odin lá pra frente. Outra coisa que me incomoda no God Ragnarok é que a morte dos deuses não causa nenhuma consequência no mundo nórdico. Assim, depois do Ragnarok, os reinos ficam meio bagunçados e tal, mas não tem exatamente uma consequência. No God of War 3, que isso aí foi mostrado, toda vez que o Kratos matava um deus, acontecia alguma coisa no mundo grego. Por exemplo, quando o Hades morre, todas as almas do submundo escapam. Quando Poseidon morre, os mares ficam descontrolados. Quando a Hera morre, as flores e a vegetação morrem. E quando Zeus morre, várias tempestades surgem descontroladamente. Aí você vai para a saga nórdica e isso não acontece. Kratos mata os filhos do Thor, nada muda. Kratos mata o Heimdall, nada muda. O Thor morre, nada muda. O Odin morre, nada muda também. O único deus que de fato alterou as coisas de certa forma foi o Baldur, que trouxe o Fimbulwinter. E isso é bem paia, porque os caras pegaram esse conceito que era interessante e jogaram no lixo. Se tivessem tirado só as explosões, eu ia aceitar mais de boa, porque era meio esquisito, tipo... O Kratos lá no God of War 1 mata o Ares. Aí do nada o maluco vira uma ogiva nuclear. Mas deviam ter mantido isso aí. Principalmente porque no God 2018 o Kratos alerta o Atreus dizendo que matar um deus tem consequências. E aí os caras podiam ter feito muita coisa com esse conceito, meu. Mas não, os caras jogaram no lixo. Outra coisa que me incomoda muito é... Calma, antes de jogar hate em mim, me escute. Eu não tô falando que a relação deles de pai e filho é ruim ou que os dois são um problema no jogo. Não, mas tem coisas aqui que incomoda muito. Vou começar pelo Atreus. Nesse jogo, o Atreus irrita muito. No 2018, tinha um momento que ele irritava também, mas aqui... Meu Deus, os caras meteram uns negócios de adolescente que é muito paia. Sim, ele é um adolescente, mas aqui, isso aqui é muito paia, meu Deus. O Atreus podia ter sido um baita guerreiro nesse jogo. O cara é filho do Kratos, que é um baita guerreiro e um deus. O cara é filho de uma gigante que lutou contra o Thor. E fora que ele é o Loki, meu. O cara podia ter sido muito foda nesse jogo. Mas não, é melhor fazer ele como um adolescente insuportável. Eu lembro que antes do lançamento do jogo,
os caras, tipo, teorizavam que a gente ia pro reino dos gigantes, a gente ia encontrar um bocado de coisa lá, a gente ia ter várias revelações, ia ser muito foda, meu. Mas aí, quando a gente chega no Bosque de Ferro, meu Deus, é insuportável. Parece um filme da Disney, meu. E tipo, se fosse em outro jogo, podia ser interessante, apesar de ser uma parte lenta. Red Dead 2 tem vários momentos assim. Mas, meu Deus, aqui é God of War. E pior, é God of War Ragnarok, onde você espera guerra e cena épica. Aí de repente você tá passeando com uma amiga no maldito búfalo dela. Eu detesto essa parte. Prefiro queimar este planeta todo antes de ter que passar mais um minuto sequer entre esses animais. Tá, mas agora eu vou falar do Kratos. Cara, o Kratos nesse jogo, ele tá muito mole. O Atreus grita, ataca, faz o que quer. E o Kratos não tem um pingo de moral para colocar esse maldito moleque no lugar. E isso irrita muito. Mas além disso, outra coisa que incomoda muito também é que o Kratos se segura muito aqui. E isso não tem um pingo de sentido. Lá na batalha contra o Thor, a primeira, o Kratos fica se segurando e o Thor vai lá e mata ele. Se o Thor não tivesse revivido ele, já era. O Mime e o Atreus ia tudo de Vasco. Outro momento assim é quando a Freya ataca o Kratos e o Atreus lá na casa deles. E aqui quase que o Kratos se lasca também. E ele não querer matar a Freya, beleza, eu aceito isso. Porque a Freya já foi uma amiga deles. Mas ela quer matar ele. E nada impediria dela atacar o Atreus também. Então, pra mim, não faz sentido ele se segurar aqui. No 2018, até faz mais sentido ele se segurar. Lá, a situação não era tão extrema como no Ragnarok. E apesar de tudo, ele conseguia se garantir com o Baldur, mesmo com a maldição dele. Mas aqui no Ragnarok, tem inimigos pra todo lado. O Atreus e ele poderiam morrer a qualquer momento. Então não faz sentido ele se segurar aqui. Pra mim, o Kratos nesse jogo ele deveria estar que nem ele fica na luta contra o Randall. Lá ele vê que o Randall vai matar o Atreus, então ele vai lá, enfrenta o cara, ameaça ele, arranca o braço dele e depois o mata. E dependendo da situação, ele não ia nem ameaçar, ele ia matar e acabou. Agora eu vou falar do que pra mim é o pior problema nesse jogo. Vamos lá que essa parte é complicado. Mas antes, vocês precisam saber ou relembrar que eles planejavam fazer uma trilogia da saga nórdica, mas acabaram desistindo disso. There are several reasons. I think one of the most important reasons is the first game took 5 years. The second game, I don't know how long it's going to take, but I'm just going to throw out that it's going to take a close to similar time, right, to do this. And then if you think, wow, a third one in that same, we're talking like a span of close to 15 years of a single story. Right. And I feel like that's just too stretched out. Like, I feel like we're asking too much to say the actual completion of that story taking that long just feels too long. And given sort of where the team was at and where Eric was at with what he wanted to do, I was like, look, I think we can actually do this in the second story, right? Because most of what we were trying to do from the beginning was to tell something about Kratos and Atreus. That the core of the story's engine is really the relationship between these two characters. And the complexity radiates out like ripples in a pond. And we could make it an ocean and have those ripples just go for, thousands of miles. But is that necessary and is that beneficial, or are we feeling like, you know what, it's just spreading it too far apart, the ripples get too far apart and you sort of lose the plot a little bit. So to be able to say, hey man, you could probably start God of War 2018 and then play God of War Ragnarok and feel like you're getting the entirety of the story, right? And I kind of want that to happen maybe before my kid's in college. Yeah. Beyond that,
Also, as we started to talk about what the story could be, about where Eric really wanted to go, the things that were interesting and exciting for him, I was like, yeah, I really do think we can do this, because it is centralizing itself always around these characters and then really kind of giving everybody the time that they need, right? So those were important things. And, after that, wanted to really make a big splash with something. Not sure what it is, but I think it'll be great. That's awesome. I think a difficult thing for anybody is the time you put into it. At the end of the day, we're going to spend nearly 4.5, almost 5 years on this thing. 5 years. 5 years, and at the end, you have one thing. And then one day it's out there, and either everybody loves it, or everyone hates it, or even worse, they're indifferent, and it's just crickets, right? And that's it. Like, it's such feast or famine. Até que dá pra entender o lado dos caras, mas essa decisão de resumir tudo em 2 jogos não foi a melhor. Com certeza não foi. Eles desperdiçaram muita coisa, resumiram muita coisa. E tem perguntas que não foram nem respondidas, como, por exemplo, como o Kratos chegou na mitologia nórdica. Isso poderia até dar um bom gameplay com o Kratos mais novo chegando na mitologia nórdica e depois conhecendo a Frey. E falando nela, a gente sabe muito pouco sobre a Frey. Ela podia ter sido mais explorada. Ela até aparece no God Ragnarok, só que é só nos sonhos do Kratos. E ela não revela muita coisa. Voltando pro Kratos, o jogo até fica flertando com a possibilidade do Kratos voltar a se tornar o guerreiro vingativo e impiedoso que ele foi um dia. Me arrependo de muitas coisas. Matar você não seria uma delas. Não. Mas eu vou me sentir melhor quando fizermos justiça com Odin. Justiça? Não é isso que queremos. É vingança. Cada caminho que trilho leva até a vingança. Desculpe, não é justo. Você não é mais o mesmo Deus. E agora é a sua chance de provar. Devolva o meu filho, ou você vai ver o Deus que eu era. Mas isso não leva a lugar nenhum. Na luta contra o Randall, ele até perde o controle, mas pra mim a cena não mostra isso muito bem. Tipo assim, ela até começa bem, o Kratos vai pra cima do Randall com tudo, começa a espancar ele no chão, só que depois ele só agarra no pescoço dele e acaba. Se você for comparar, por exemplo, com a morte do Magni, ali foi mais brutal, e logo que o Kratos tava de boa. Então nessa cena do Randall, podia ter sido um negócio bem mais brutal. Imagine a seguinte cena: o Kratos espancaria o Randall assim como no jogo, só que na hora que ele jogasse o Randall no chão, ia aparecer um bolinha, que nem nos jogos antigos. E aí quando a gente apertasse, o Kratos ia começar a espancar a cara do Randall no chão. E aí ia começar a tocar uma música tipo a Rage of Sparta do God of War 3. E a gente tipo apertando lá o botão, o Kratos espancando o Randall. Aí só ia dar pra escutar o Kratos lá enfurecido, batendo na cara dele, a cara dele sendo esmagada. E aí aos poucos a gente ia ficar escutando o Mimir gritando, falando pro o Kratos parar. E aí quando a gente finalmente parasse de apertar o bolinha, o Kratos ia parar, ia ver o estrago que ele fez na cara do Randall. Aí a reação que ele tem depois disso ia fazer bem mais sentido. Pela cara dele, a gente entende que ele ficou horrorizado com aquilo, por perder o controle. Mas como eu falei, no jogo original não passa essa sensação, porque a morte foi bem tranquila. No Ragnarok a gente vê que o Kratos fica bem bipolar com isso. Uma hora ele diz que vai matar o Odin. Aí quando ele finalmente tem a chance, ele não mata. O engraçado é que nessa parte ele não mata. E aí ele entrega lá a bola de gude, a alma do Odin tá, pra Freya, pra ela decidir se ele deve morrer ou viver. E aí ela também não mata. E aí eles passam a bola de gude pro Atreus. E aí o Atreus o que é que vamos fazer? Aí chega o Sindri e mata o cara, meu. Parece que o único que tava com a cabeça no lugar era o Sindri, pois o Odin mesmo falou que ele não ia parar.
Outro momento também meio esquisito é antes deles irem pra Asgard, que o Kratos faz lá todo um discurso falando que as guerras só são vencidas por aqueles que estão dispostos a sacrificar tudo, mesmo que isso seja ao custo da vingança. Mas aí ele vai lá, começa o Ragnarok, entra em Asgard, sai atropelando geral e um tempinho depois ele já tá com outro papo lá. E tipo assim, esse segundo, diferente do primeiro que ele não quis matar o Odin, faz sentido. São pessoas inocentes que o Odin tava usando, eles não tinham nada a ver com aquilo. Então esse faz sentido. Mas o problema é que é uma mudança muito rápida. Um problema com certeza causado pela decisão dos caras de resumir tudo em 2 jogos. Se tivesse 3 jogos, eles poderiam ter explorado ainda mais a mitologia nórdica, mostrando mais deuses, mais criaturas e aprofundado mais os personagens. Como o Thor, que é um personagem que eu gosto. A gente vê que ele tem problemas com a família, ele é desprezado pelo Odin de certa forma e é um gordo cachaceiro. Mas ele poderia ter aparecido bem mais, mostrando seu passado. A gente vê que, apesar de tudo, de certa forma ele é parecido com Kratos. A gente vê que, apesar das histórias, ele não é um cara totalmente ruim. Assim como Kratos na saga grega, que não era um homem totalmente ruim, mas que foi cegado pelo ódio e a vingança. Agora, voltando pro Ragnarok, ele poderia ter sido bem mais épico. E eu vou falar o porquê. Toda a ação que a gente queria participar tá longe. O Thor lutando contra a serpente do mundo tá lá no canto do mapa. Aí depois o monstro lá, o Ragnarok, chega e ele tá lá longe também. Fora que tem muito diálogo que para a ação. Pra mim, era pro Kratos ter chegado em Asgard atropelando tudo. O cara mostrar que era um tanque de guerra sozinho, atropelando geral no meio da luta. O Thor lá brigando com a serpente do mundo quase do lado e dragões voando pra todo lado, meu. Aí, em um certo momento, assim como no jogo, o Kratos e o Atreus iam chegar nos Midgardianos. E aí o Atreus iria lá pra salvá-los, tirá-los da guerra. Só que a gente não ia controlar o Atreus, a gente ia ficar com o Kratos. E nesse momento, o Thor viria atrás do Kratos com tudo. E aí a batalha contra ele começaria. Mas detalhe, a serpente do mundo iria nos ajudar. E mais um detalhe, a serpente do 2018, ela viria junto com o Kratos pro Ragnarok e ela também lutaria contra o Thor. Aí seria o Kratos e as 2 serpentes contra o Thor. Ia ser muito brabo. Aí você veria como o Thor é forte e ele ganharia uma batalha foda junto. Só que em um certo momento o Thor mataria a serpente do 2018 e mandaria a outra de volta no tempo, sobrando apenas ele e o Kratos. Aí ia ser foda se o Thor viesse com tudo pra cima do Kratos, aí saísse voando por Asgard, até chegar naquela muralha gigantesca, onde eles terminariam a luta deles. No meio do combate, o Kratos tentaria convencer o Thor, como no jogo, só que ele lutaria com tudo, ele não ia se segurar. E aí no fim, os dois iam destruir a muralha com um choque de armas. E assim como no jogo, o Kratos conseguiria convencer o Thor a se juntar a ele. Aí o Odin aparecer puto. Só que ao invés do Thor morrer, ele pegaria o Mjolnir e enfrentaria o Odin. Aí seria o Kratos e o Thor contra o Odin na super batalha final, meu. Falei que nem o Clark agora. Mas peraí, dando uma pausa na fanfic, eu quero falar um pouco sobre o design do Odin, que pra mim deveria ser melhor. Que esse design ele deveria mostrar que o Odin é um cara forte, inteligente, manipulador e muito imponente. Porque tipo, no 2018 e até aqui no Ragnarok, a gente vê que o Odin ele fez muita coisa. Ele matou muita gente. Ele torturou muita gente.
Fora que ele é o pai de todos, ele é o chefão de tudo. Aí você vai ver o design do Odin. Ele é um cara velho, magro, parece um cara comum. Inclusive, uma vez eu tava caminhando com meu primo e a gente viu um cara que era idêntico ao Odin, idêntico. Parecia um irmão, só faltou a barba e o tapa-olho. De resto era idêntico. E isso me fez pensar que se tivesse tido uma trilogia dos sonhos, o Odin poderia muito bem aparecer com esse design como se fosse um disfarce, fingindo ser um cara bom. E aí em certos momentos ele poderia tentar manipular o Atreus e tal, jogar ele contra o Kratos, fazer essas coisas assim. Aí depois da treta final do jogo, o Odin seria descoberto, aí ele revelaria a sua forma verdadeira. Fazendo uma comparação aqui do design do Odin com o dos Zeus, o dos Zeus para mim é bem melhor. A gente via que ele era um velho também, mostrando que ele era um cara mais sábio, ou que pelo menos queria passar isso, mas também era um cara forte. A gente não duvidava que ele era capaz de fazer todos os feitos que ele fez. E ele também tinha um disfarce, que era o velho coveiro lá, todo decrépito. O Odin poderia ter feito isso também, só que de uma forma bem mais foda, como eu falei. Voltando para fanfic, a gente veria que o Odin é muito forte. Ele enfrentaria o Kratos e o Thor e a batalha seria devastadora. Mas em um certo momento o Thor acabaria morrendo mesmo. Só que aí o Kratos pegaria o Mjolnir e ia com tudo pra cima do Odin. A batalha ia ser tão foda que todas as vezes que eles chocassem os punhos ou as armas, ia criar uma onda de impacto gigantesca, devastando Asgard inteira. Aí no fim da luta, o Kratos ia matar o Odin e o resto seria como no jogo. Ele se reuniria com os aliados dele e o Ragnarok ia destruir Asgard. E é isso, pessoal. Pra mim, esses foram os motivos que fizeram esse jogo ser decepcionante. Mas lembrem-se, decepcionante não quer dizer ruim. God of War Ragnarok não é o chorume que todo mundo fala. Mas, de fato, ele é um jogo decepcionante. Eu evitei fazer comparações diretas da saga nórdica com a grega, porque eu não acho uma comparação totalmente justa, já que a gameplay e foco dos jogos são totalmente diferentes. Então eu preferi comparar com o de 2018, que é o mesmo foco e mesmo estilo de gameplay. Mas se a gente fizer algumas comparações dos dois jogos, a gente vai ver que o Ragnarok é melhor. Gameplay, o Ragnarok é melhor. Gráficos, God of War Ragnarok é melhor. Variação de bosses, o God of War Ragnarok é melhor. Apesar de eu ter falado dos bosses do início, eles não são ruins, principalmente comparado aos de 2018, que a maioria eram trolls. O que eu reclamei é que esse jogo poderia ter tido muitas batalhas épicas, porque ele é a conclusão, então a gente espera isso. Assim, as batalhas comuns, eu entendo elas não serem épicas, são batalhas comuns, já tá no nome, mas as principais, elas têm que passar essa sensação de grandiosidade, principalmente em God of War, que a gente enfrenta literais deuses e criaturas mitológicas. Se a gente for comparar a batalha contra os vilões do Ragnarok e a batalha contra o vilão de 2018, nossa, a batalha do Baldo amassa. Ela mostra como é a batalha contra um boss final de verdade. Mas aí você vai para a segunda luta do Thor e a batalha final contra o Odin, e como falei, não tem nada demais. Você pode comparar ela até com a luta contra o Magni e o Mod do 2018, que é uma batalha boa, mas não é uma batalha épica, nossa, que foda. Mas é isso, eu já tô entrando no negócio de batalhas épicas de novo. Como vocês podem ver, eu realmente senti falta disso. Eu esperava muito desse jogo, e apesar dele ser bom, ele não é tudo isso. Eu não sou roteirista e nem quero desmerecer o trabalho dos caras, mas eu acredito que eles poderiam ter feito algo melhor.
A parte do Bosque de Ferro é uma aposta extremamente lenta e arrastada. Eles poderiam ter usado aquele tempo para qualquer outra coisa. Mas é isso. Tem gente falando que o próximo God of War vai ser no Egito. Já outros estão falando que vai ser na Grécia de novo. Vamos ver, né, no que vai dar. Eu espero que seja algo bom, porque eu gosto dessa franquia. E caso contrário, eu acredito que é melhor os caras encerrar logo. E é isso. Comenta aí o que vocês acham do jogo, se vocês gostam ou não gostam, se concordam ou não comigo. Podem comentar aí. Espanque esse like, espanque esse botão de inscrição e ative o sininho. E eu vou ficando nessa. Falou! Perfeito. Ó. Aê, Matou uma flor? É um presente. Obrigada, mas... Eu arranquei esta porra desta flor pra te dar, sua piranha. O cacete. Nós estamos aqui há um tempão cavalgando nesta merda de búfalo peludo que você tem, entre as aventuras, matando toda a fauna e flora que aparece pela frente. E eu arranquei esta puta desta flor pra lhe dar, sua piranha de merda. Então engula!